paz do Senhor, seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblicas com Rose. Mais uma vez estamos aqui para nós estar trazendo a nossa lição de número 5 do primeiro trimestre de 2023. A nossa lição durante esta semana, nós vamos estar falando sobre o avivamento na vida da igreja. E também já te convido para nós ler a palavra de Deus, como sempre, que se encontra nos Evangelhos de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, que é o capítulo 9 e o verso é o 35, que eu estarei lendo para todos, que diz o seguinte: percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? E aí está a nossa leitura. E não podemos esquecer que o nosso Jesus Cristo, nosso Deus, Ele é o Deus de ontem e hoje Ele será eternamente. E eu te convido para nós ir, para o nosso tópico 1 da nossa lição. Amém? Vamos lá? Então vejamos o nosso tópico 1, que diz o seguinte: o batismo, o Espírito Santo e o público-alvo. E o nosso ponto 1 diz: o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Marcos, capítulo 1, verso 15. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois o nosso arrependimento e fé deve apresentar fruto digno. 1 João capítulo 5, verso 2 a 4. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá Deus. Hebreu 12 e verso 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele intercede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então vejamos aqui a nossa palavra, onde mostra aqui 3 passos para nós estar fazendo para que possamos receber o batismo do Espírito Santo. Quando nós falamos em batismo e avivamento, algumas pessoas chegam a pensar que ser avivado, batizado do Espírito Santo, é pular, é gritar, fazer bastante movimento. O verdadeiro avivamento, como a palavra nos ensina, ela tem mais a ver com as nossas atitudes, com o nosso comportamento no culto, do que as nossas ações, certo? Então vejamos aqui que 3 passos para que nós possamos estar fazendo para receber o batismo do Espírito Santo. O primeiro é arrepender e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. Essa é a primeira condição. É arrepender dos pecados, crer no Evangelho que Jesus deixou, quando ele estava na terra, e permanecer aqui, porque sem arrependimento e fé não há salvação. E a segunda condição é obedecer a Deus, tá? Aí você vem arrependendo e vai obedecendo a Deus, pois o nosso arrependimento e fé deve se apresentar os frutos dignos, certo? Porque se eu me arrependo e permaneço, então eu começo a dar frutos dignos de arrependimento, E a terceira é nos santificar,
pois ninguém verá a Deus. Vejamos 3 condições: arrepender, obedecer e santificar. Essas são as 3 condições que você estará fazendo, e quem vai avaliar você é o próprio Deus, porque Deus é que conhece nossas intenções do coração. Esse batismo não é o pastor, não é ninguém que pode estar fazendo, mas exclusivamente a Deus. Amém? E nós vai lá para o nosso ponto 2. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 a 14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Atos capítulo 2, do verso 1 a 2. Ao final do 2º capítulo de Atos dos Apóstolos, Pedro afirma ainda que a promessa de respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39. Assim, o texto bíblico atenta à abrangência atemporal, a perene da promessa. O batismo do Espírito Santo é para todos os salvos, em toda época, cultura e geografia. Então vejamos aqui pela nossa leitura da palavra, que os primeiros a receberem o batismo do Espírito Santo foram os discípulos, salvo. O discípulo de Jesus, que Jesus, quando estava na terra, ali andou com eles, fez a promessa. Como Jesus sempre cumpre com a promessa, ele cumpre desde quando você permanece na sua posição. Porque tem pessoas que dizem: eu tive uma promessa e nunca recebi. Mas a promessa de Deus, ele é para aqueles que permanecem na posição de receber. Então aqui o discípulo, ele diz assim: olha, não saia daqui até vocês receberem essa promessa. E eles não saíram, eles obedeceram, estavam salvos, porque eles aceitaram a Jesus e agora estavam recebendo o Espírito Santo, que é um transbordar, que é quando derrama. E, ou seja, quando você pega um copo d'água e coloca água nele, é pelo meio, e quando você continua colocando, a água vai derramar, certo? Então, vai transbordar. Então, foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. É o que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo. Nós transbordamos algo que já tinha dentro de nós, Já somos salvos. Muitas pessoas dizem: eu não sou batizado no Espírito Santo, então eu não serei salvo. Você será salvo sim, porque olha só, quando você aceita Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós renascemos, Nós somos novas criaturas, novas pessoas. Então o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. O Espírito Santo é exatamente isso, e você já tem ele na sua vida. Mas todos que aceitam Jesus já têm o Espírito de Deus na sua vida. Só não transbordou, como a comparação do copo de água.
Quando você põe pelo meio e quando você continua pondo, ele vai derramar. Então transbordou mais de algo que já tinha dentro dele, que é o que acontece. O batismo do Espírito Santo é o transbordar do que já está dentro de nós. Então olha só, esse batismo, a palavra linda diz o seguinte, né, do Espírito Santo, é para todos. Então todos devem buscar ser transbordado, porque você já tem ele. Se você deseja ser transbordado, então você pode buscar, porque é para todos os salvos, né? Ou seja, este batismo, ele não foi ou só existiu no Pentecoste, não. Ele não parou lá, não, tá? Ele é até hoje, enquanto estiver igreja na terra, vai haver batismo com o Espírito Santo, tá? Mas não se esqueça das 3 regrinhas para primeiro aceite Jesus, se arrependa e se santifique. E a bênção vai cair na sua vida e você vai ser cheio e vai transbordar e vai ser usado aí para falar do Evangelho com toda a convicção do amor de Deus e deste poder tão grande que transforma as pessoas em um velho homem em uma nova criatura. Amém? E vamos nós aqui para o nosso terceiro e último tópico deste dia. Nosso ponto 3 diz: o engano dos sensacionistas. O sensacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais era apenas para o dia apostólico. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, segundo os seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo do Espírito já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais nós afirmamos o batismo do Espírito Santo com evidência física de falar em língua estranha, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas geográficas, em qualquer que haja um salvo em Cristo. Segundo os teólogos, ele diz o seguinte, que o batismo foi só naquela época dos apóstolos e que lá mesmo cessou. Que o batismo hoje, para ele, seria a conversão, quando a gente aceita Jesus. Só que isso não é verdade. O batismo do Espírito Santo, ele ainda existe, não é coisa do passado, não parou lá. Então, a igreja, ela tem cada dia, levado com que as pessoas busquem se transbordar
como nós dissemos, não é coisa do passado. E você mesmo que alguém veio lhe dizer para você que essa história de batismo no Espírito Santo ficou lá nos apóstolos, que isso não existe mais, que foi só lá, não acredite, porque o batismo do Espírito Santo não cessou, mesmo porque o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo Jesus e a promessa, a graça ainda está aí e nós cremos verdadeiramente no batismo do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, estaremos de volta. Amém? Fica com Deus e que Deus te ilumine. Tchau. Fica...